Boa noite, irmãos. Quero agradecer ao irmão Aurelino, que passou a vez, para mim hoje, agora. Eu vim preparado, mas pensando, se não for eu, não tem problema. Então agradeço, irmão. Realmente eu queria terminar Ageu capítulo 2, tá? Que é o estudo que nós fizemos na última vez. Para quem não lembra, nós começamos o capítulo 1 de Ageu e se passa, ali na volta do povo do cativeiro babilônico. O povo retorna da Babilônia e eles começam a reconstruir o templo e a cidade, que estavam destruídos, no cativeiro. Nabucodonosor enviou seus exércitos, destruíram o templo e a cidade. E agora, nesse tempo, começa a reconstrução, levantar o templo de pedras, cidade de pedras. E Ageu foi um profeta chamado para animar o povo. Como nós vimos no estudo anterior, o nome Ageu significa festivo. Ele era para dar aquela alegria, aquele ânimo para o povo voltar a reconstruir, E o povo estava desanimado em reconstruir o templo. Tinha desânimo do trabalho, de pegar no duro. Tinha desânimo também porque eles estavam mais interessados em construir as paredes deles, as casas deles, que nós vemos que as casas deles eram forradas, estucadas, eram rebocadas, e o templo estava em ruínas ainda, E Ageu convoca esse povo para voltar a reconstruir o templo. E o templo aqui é o de pedras mesmo, é o de Salomão, que foi derrubado, e ali seria reconstruído um novo, que no futuro ia se chamar Templo Herodiano, que Herodes ia dar o dinheiro ali, a oferta final para finalizar aquele templo, que no ano 70 seria derrubado outra vez. E Ageu animou o povo, e Deus falou para eles que aquele templo não ia para frente, porque eles estavam mais preocupados com o bem-estar próprio. Eles estavam mais preocupados com o seu conforto, com a sua alegria, do que com a casa de Deus. Então, Deus estava magoado com eles por isso. E Deus dizia para eles que todas os reveses que eles tinham na vida ali, todas as coisas ruins que aconteciam, o campo não dava boa semente, o campo não dava boa plantação, a chuva não aparecia no tempo certo, os inimigos não davam sossego, tudo isso porque eles não estavam cumprindo o papel deles, que era voltar a reconstruir o templo. E Ageu exorta tudo isso ao povo, diz para eles que era importante reconstruir o templo, voltar a adorar o Senhor, voltar ao trabalho dos profetas, voltar a ser como era antes, se estabelecer de novo a nação, reconstruir os muros de Jerusalém, tudo isso era importante. E eles estavam falhando. Aí, depois da repreensão do profeta Ageu e de outros profetas também, dessa época, não foi só ele, o povo voltou a reconstruir. E aqui no capítulo 2, nós que vamos nomear aqui de a glória do segundo templo, tá? Na minha Bíblia aqui já tem até esse termo aqui, eu vou adotar ele. A glória do segundo templo. E nesse tempo aqui do capítulo 2, passado um mês e quase um mês e meio, eles já tinham colocado os alicerces do templo. Então, os alicerces estavam feitos e o povo já podia ver como é que ia ter uma ideia de como seria a construção depois de terminada. Então, vamos ler versículos 1 até os 5. Vamos lá. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais.
Então aqui, como nós vimos, no 7º mês ao 21º do mês. No capítulo 1, versículo 1, era no 6º mês, no 1º dia do mês. Então passou 1 mês e 20 dias, quase 1 mês e meio. Nesse 1 mês e meio passado, nós vimos que a exortação de Ageu valeu a pena. Eles estavam parados. Ageu exortou o povo, mãos à obra. Pau na mula. Fez o alicerce, desanimou de novo. Deu tristeza de novo no povo. Imagina, a gente começa um trabalho, todo trabalho que se começa a fazer, na maioria das vezes a gente começa com ânimo. Depois você vai perdendo a força. Mas aqui fazia 1 mês só. Por que eles desanimaram assim tanto? É o que está escrito aqui no versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não está como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Deus está dizendo o seguinte: o povo, ele foi tirado de Jerusalém, arrancado aqui, plantado na Babilônia. Lá eles ficaram 30 anos cativos, escravos dos babilônios. O que aconteceu com a cidade, com a retirada do povo? Destruição. Destruíram, queimaram, acabaram, arrasaram com a cidade. Só que, nesse tempo de Ageu, eles já tinham voltado, 70 anos tinham se passado, voltaram a reconstruir. Mas tinha gente ali que viu o templo antes de ser derrubado. Viu o antigo templo. E teve gente que voltou e falou: esse templo aqui não é nada comparado àquele. Está comparando esse novo templo com o templo de Salomão, que foi o templo mais glorioso dos judeus. Ele era todo em marfim. Se você for ver a descrição dos materiais que foram colocados, marfim, tinha mármore que vinha de longe, vinha de terras distantes, de outros países, madeira, cedro do Líbano, era todinho revestido de ouro, era a coisa mais linda. Quem viu, não tem foto, mas quem viu sabe o quanto que era maravilhoso aquele templo, a glória do templo, E os judeus se orgulhavam daquilo. E aqui eles voltam do cativeiro para recomeçar uma nova vida, reconstruindo esse templo, mas eles não ficaram muito felizes. Esdras, ele conta melhor essa história. Vamos lá no livro de Esdras. Esdras, vamos lá no capítulo 3. Capítulo 3, versículos 10 a 13. É a mesma história, só que agora é um autor diferente que está contando. É outra pessoa que viu. Vamos ler 10 a 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Então, quem chorou? Os mais velhos. Por que choraram? Porque conheciam a glória do primeiro templo. Mas os mais novos fizeram o quê? Levantaram as vozes com júbilo e alegria. Se misturou ali o cântico de alegria com o choro dos mais velhos. Ali naquele momento você não sabia quem que estava chorando ou quem que estava jubilando. Mas a verdade é que aquele templo já não era mais como antigamente, Os judeus aprenderam uma dura lição, uma lição terrível. Israel, ele, quando era uma nação
unificada no governo de Davi, no governo de Salomão, foi uma nação muito próspera. Os países do mundo vinham trazer riquezas todos os anos para Israel. Israel ele tinha um respeito das nações, todo mundo respeitava aquele povo, todo mundo temia aquele povo por causa do seu Deus. Era uma nação próspera e abençoada. O que eles plantavam dava com abundância. Os negócios que eles planejavam dava lucro. Tudo ia bem. Até que um certo rei, chamado Salomão, resolveu pecar contra o Senhor. Resolveu partir para o lado errado, para onde não devia. A partir desse momento, o reino foi dividido em duas partes. Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. O Reino do Norte, Reino de Israel, com sua capital Samaria, foi levado cativo pelos assírios, nunca mais voltou. Reino do Sul, Reino de Judá, foi levado cativo também pelos babilônios, mas retornou. E retorna agora com essa tristeza de que nunca mais seria como era antes. Israel hoje ainda está entre as maiores potências do mundo. Israel é um país de primeiro mundo. Ele está super à frente. Mas a glória de Israel hoje não é nada, é zero. É fumaça comparado ao que foi na terra do reino unificado. Então, o primeiro ponto que a gente pode aprender, a primeira lição que a gente pode tirar aqui é que desobedecer a Deus não vale a pena. Traz prejuízos incalculáveis. Aqueles que pecaram lá 400, 500 anos atrás, até hoje os filhos de Israel estão colhendo aí o preço dessa desobediência. Aqueles que pecaram na época de Jesus, não reconhecendo Ele como o Messias, o Salvador, têm sofrido as consequências até hoje. Então o pecado é algo terrível. E esses anciãos choravam, porque eles sabiam o quanto eles eram abençoados no passado, o quanto Deus foi bom e maravilhoso para eles. E eles perderam tudo isso por causa da rebeldia. Então, antes de pecar, a gente deve pensar numa coisa, né? Quanto prejuízo teremos com isso? Qualquer que vai fazer uma transação financeira, vai vender, vai comprar, ele sempre pensa, será que eu vou ter lucro? Será que isso vai ter lucro? O pecado ele pode até ser prazeroso ali naquele momento que você vai usufruir dele. Mas se você pôr na balança, se você for calcular, o prejuízo é maior. Com certeza. Servir a Deus, às vezes pode ser que pareça que não é tão lucrativo. Quando você vê o crente lá com a sua Bíblia debaixo do braço, deixando de ir nas festas, nos rodeios, em tantos lugares, deixando de desfrutar tantas coisas que são prazerosas, que são do mundo, às vezes você pode achar que ele está perdendo. Mas ele está buscando a glória de um outro templo. Uma glória de um templo que esses que choraram, esses anciãos de Israel, que choraram de ver os alicerces do templo que era menor, já não era mais tão glorioso, quando vê eles vão chorar também, mas vai ser de alegria. É o novo templo que Deus tem preparado para nós. Nós falamos dele, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, que não é construída por mãos de homens. É a cidade construída pelas próprias mãos de Deus, um novo templo. E outra coisa também, falando de Ezequiel, né? Essa semana eu quero começar, se Deus permitir, capítulo 40, lá no YouTube. E o capítulo 40 até o 48, os últimos 9 capítulos do livro de Ezequiel, tratam do quê? De um templo. A construção de um templo. Que templo é esse? Eu não sei que templo é, mas é um templo que Israel mediu, perdi o nome agora, que Ezequiel mediu, que Ezequiel desenhou ali, né? Dá para você desenhar ele com aquelas medidas. E talvez o povo chorava também, porque esse templo não era igual o templo de Ezequiel. Não era. O templo herodiano ele não tem nada a ver com o templo de Ezequiel.
E essa profecia do templo de Ezequiel, nas medidas que Ezequiel desenhou ali, que Deus revelou para ele, até hoje não foi construído. Nós vamos falar dele mais para frente ainda, tá bom? Podia ser o choro por causa desse templo, que esperavam que eles viram Ezequiel profetizar no cativeiro, que ia ser aquele desenho, viram que não foi o desenho, não foi igual. Podia ser o choro por quê? Porque não foi construído aquele templo que Ezequiel falou no seu livro. Por que não foi? Mas o maior motivo aqui é a glória do primeiro templo. Muito bem, vamos passar para a segunda parte do estudo aí. Segunda leitura, vamos ler versículos 6 até o 9. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa leitura dos versículos 6 a 9, ela fala que o templo seria agraciado de glória. Apesar daquele templo ali não ser tudo que eles esperavam, não ser o templo de Ezequiel, não ser nada comparado ao primeiro templo, o templo de Salomão, ainda assim Deus promete que aquele templo seria agraciado de glória, né? Como diz aqui, né? Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Aí tem gente que pega essa passagem aqui, a glória da última casa será maior do que a primeira. E a glória daquele templo ali, do segundo, de Herodes, não foi nada comparado ao de Salomão, mesmo assim, mesmo depois de pronto. Então eles falam, essa passagem, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, não se cumpriu. Por quê? Porque o templo não foi melhor do que o anterior. E eles querem já jogar isso aqui na Nova Jerusalém. Essa é uma interpretação errada. Completamente errada e equivocada. Porque eles estavam olhando e chorando pelo quê? Por aquele alicerce daquele templo que eles estavam vendo. A profecia veio através de Ageu naquele momento. E aqui está escrito, a glória dessa que vocês estão vendo, será maior do que a da primeira. Por que será maior do que a da primeira, se não foi? Será que não foi mesmo? Nós vamos falar sobre isso, eu vou deixar vocês curiosos. Mas primeiro nós vamos falar aqui o que diz aqui o seguinte. No versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Aqui Deus está lembrando eles do tempo em que Ele fez tremer um dia as nações poderosas, a terra, o mar, em que Ele fez um grande rebuliço na terra. Quando foi isso? Foi a saída do povo lá do Egito. Egito, grande nação poderosa, fez eles tremerem. Foram 9 pragas em cima daquele povo. Aquele povo do Egito poderoso se estremeceu, sofreu com as pragas. O mar se abriu. E quando eles chegaram no Monte Sinai, quando Moisés sobe para falar com Deus, ele é coberto por nuvens, aí tem trovões, relâmpagos e a terra treme. E durante todos esses acontecimentos ali no Egito, foi que Deus deu a lei para o povo, foi que Deus fez aliança com o povo, prometeu para eles que eles marchariam rumo à terra prometida. Então aqui Deus, quando fala que vai fazer tremer o céu, a terra, as nações e tudo mais, Ele está falando para o povo, lembra da primeira aliança que eu fiz com vocês? Lembra? Igual o namorado lá que pede a namorada em namoro, né? Ele vem todo carinhoso, todo amoroso. Ô, meu amor, quer namorar comigo e tal? Lembra daquela primeira vez? Deus fala que vai ser como daquela primeira vez. Vai ser tudo de novo.
O povo pecou contra o Senhor assim, sem medida, sem limite. O povo de Israel foi pecador de um tanto que não dá para medir, foi levado para o cativeiro. O povo de Judá, tanto mais. Quem se lembra de Ezequiel 23, que nós estudamos Oholá e Oholibá, as duas irmãs meretrizes, comparando Oholá com Israel, Oholibá com Judá, e falando que a irmã mais velha adulterou, se prostituiu, teve vários maridos. Depois ela foi levada pelos seus maridos, foi castigada pelos próprios amantes. E Judá, que era Oholibá, a irmã mais nova, viu tudo que aconteceu com a mais velha. Ao invés de tomar jeito, tomar tempo na vida, não. Seguiu o mesmo caminho, aconteceu a mesma coisa. E Deus está dizendo para eles aqui, olha, eu vou tremer tudo como foi no começo. E a minha aliança com vocês vai ser como foi desde o começo. Vocês foram infiéis comigo, né? O namorado com a namorada foi traído, ele já não vai ser mais como era desde o começo, quebrou. É um cristal, não tem mais jeito de colar, né? Assim como marido e mulher também. Traiu, já quebra, não fica legal mais. Mas Deus diz aqui para eles que ele esqueceria tudo que passou e ia dar um novo ponto de início. Depois desse templo reconstruído, tudo ia voltar a ser como era antes, né? E aqui nós vemos quanto Deus é misericordioso. Deus tinha milhões de motivos ali para deixar aquele povo morrer mesmo na mão dos babilônios, na mão dos assírios e se desfazer da terra. Mas em primeiro lugar, Deus tinha uma aliança com eles que não ia quebrar. Porque Deus não é homem. O homem, quando é traído, ele não aceita mais. Ele se revolta. Mas Deus não. Quando ele dá a palavra dele, a promessa dele, ele não volta atrás. É até uma coisa que é uma doutrina fundamental dos batistas, né? Falar que salvação não se perde mesmo. Porque a aliança que Deus fez com a gente, fez com nós, no momento da nossa conversão, Ele vai manter até o final. Ainda que você não seja 100% que deveria ser, né? O modelo a seguir é Cristo. Quem consegue chegar nesse padrão? Fala para mim um homem que passou perto, mas passou longe. Quem consegue chegar no patamar de Cristo? Ninguém. Mas ainda quando falhamos, ainda assim o Senhor mantém a sua promessa conosco. Ele nos castiga para que voltemos no caminho certo. E quando nós nos arrependemos e voltamos para as veredas que Ele desenhou para nós andarmos, com certeza Ele esquece o que passou e a gente volta a caminhar junto com a mesma alegria de antes. Assim é o nosso Deus. Assim aconteceu com Judá. Judá, ele pecou contra o Senhor assim, sem medida. Ezequiel capítulo 8, que nós estudamos, nós vimos toda a idolatria do templo. Lá dentro do templo de Deus, eles colocaram as imagens dos caldeus lá dentro, que é a pedra, a imagem dos ciúmes, que Deus chamou dessa forma. Deus levou Ezequiel lá para ver. Eles pintaram nas paredes de dentro do templo, eles pintaram os deuses egípcios, os desenhos egípcios na parede, adorando os deuses egípcios. Eles pecaram sobre medida. Subiam os montes para adorar os deuses estranhos, os deuses babilônios, os deuses gregos. Faziam todo esse tipo de maldade contra o Senhor. Viraram as costas para a lei de Deus, para a vontade de Deus. Mas ainda assim, Deus deu um castigo duro neles, pesado, a varada foi dolorida, e agora eles voltam e Deus promete para eles: nossa aliança vai voltar como era do começo. Deus é muito bom, né? Quando dizem Deus é amor, mas a gente não sabe medir o quanto de amor que é. Deus é bom, mas a gente não sabe medir o quão bom Ele é. Faz até a gente lembrar daquele jovem que foi conversar com Cristo e falou para Cristo: ó bom mestre. Aí Cristo disse o que para ele? Bom é Deus que está no céu, aquele que é bom. Por quê? Porque ele achava que Cristo era só mais um mestre, como qualquer outro ensinador, como qualquer outro professor. Mas Cristo era bom acima de tudo, era o bom
acima da nossa compreensão. Agora a gente vai falar do quê? Versículo 9, que eu prometi, né, que a gente ia falar. A glória desta casa, desta última casa, será maior do que a primeira. Não foi. Visivelmente, não. Essa profecia aqui, em termos estruturais, arquitetônicos do templo, não foi. O templo não era mais bonito que o anterior. O que Deus quer dizer aqui, para a gente não jogar essa profecia lá no futuro? Vamos lá em Ezequiel capítulo 11, estou falando tanto de Ezequiel, agora nós vamos lá então um pouco, né? Ezequiel capítulo 11. Depois de várias e várias advertências contra o povo, depois de várias e várias promessas de condenação contra Judá, lembrando que no templo de Ezequiel ainda existia Jerusalém, a cidade e o templo. Aquele templo glorioso ainda existia, tá? Aquele mesmo. Não tinha sido derrubado nessa época. E o que Deus fala aqui para eles? Vamos ler o versículo 22 e 23. Vai ficar um pouco sem sentido, mas eu vou explicar o contexto. Olha aqui, ó. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas o acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. O que está querendo dizer aqui? Ezequiel foi levado para ver toda a imundícia que estava no templo, como eu falei, as imagens dos egípcios, dos caldeus e tal. E aqui, né, isso foi no capítulo 8, e aqui no capítulo 11, Deus mostra para ele um trono com anjos, muito bem enfeitado. Aqui está falando dos querubins, tinha roda, tinha asa, tudo isso. Não vamos explicar aqui que não dá tempo, mas ele vê que nesse trono, que ele vê nesta visão aqui, estava na porta do templo, bem na entrada do templo. E diz que no versículo 23, e a glória do Senhor, no versículo 22 aqui, ó, no finalzinho, a glória do Deus de Israel estava no alto sobre ele. A glória. Que glória é essa? É a glória de Deus, a majestade, o seu esplendor, a presença de Deus. E aqui diz que no versículo 23, a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Foi embora do templo. A glória foi retirada. Aquele templo ali, né, Deus mandou construir e diz que estaria ali. Né, a presença de Deus estaria naquele templo, abençoando Jerusalém, todo Israel. E eles pecaram de tal forma que a glória de Deus foi retirada do templo, foi levada para longe. E o templo ficou sendo apenas um templo de pedra, como qualquer outro, apenas uma mera construção. Era bonito? Era. Era lindo, maravilhoso? Era. Tinha os melhores materiais da época? Tinha. Tinha mármore, tinha madeira, cedro do Líbano, tinha cetro, tinha tudo que era bom e maravilhoso, forrado inteirinho de ouro. Era a coisa mais linda. Para os olhos era eu acho que uma visão incrível. Mas não tinha mais a glória de Deus. Não servia de nada. Isso que a gente, é uma lição que a gente tem que levar. Aqui Deus levou, tirou a glória. Todo aquele trabalho que se realizou no templo depois disso, não servia mais para nada. Para mais nada. Né? Mas Deus promete que a glória dele voltaria nesse templo aqui. Nesse novo. Isso era para dar ânimo para o povo. Lembra quando eu tirei a minha glória do templo? Que não servia mais para nada. Mas nesse templo aqui, menor, mais humilde, construído a custo de vida de vocês que estão sendo perseguidos, sendo caçados, eles tinham que construir o templo uma colher de pedreira numa mão e uma espada na outra. Porque os inimigos não queriam deixar. Era desse jeito que eles trabalhavam. E Deus diz que a glória voltaria àquele templo. Ainda que fosse humilde, ainda que fosse pequeno, ainda que fosse fraco, ele tinha a maior riqueza que se pode ter, a glória de Deus. Hoje, trazendo para os nossos dias, os homens constroem grandes templos, luxuosos. Eu já vi templo custar 100 milhões a construção de uns. Eu tinha marcado um dia que eu já esqueci.
Gastaram 100 milhões, gastaram 200 milhões, gastaram 50 milhões para construir templos de pedra. Aqui no Brasil eu estou falando. No Brasil. Templos luxuosos, maravilhosos, lindos. Mas será que a glória de Deus está lá? Essa é a pergunta. Você olha um templo humilde. Será que a glória de Deus está aqui? Também não é porque é humilde que vai estar. Isso não quer dizer nada. Pode fazer uma casinha de madeira. Não, a glória de Deus está aqui porque é uma casinha de madeira. Não interessa. A glória de Deus está quando o povo obedece. E o que nós vimos no capítulo 1? Por que Deus está virado com eles? Porque eles colocavam a vontade deles em primeiro lugar. Os desejos do coração deles em primeiro lugar. E Deus estava irado com eles. Então não importa se é a Igreja Batista Independente. Não importa de onde ela veio, nem para onde ela vai. Se aqui a vontade de Deus não é o primeiro lugar, então a glória de Deus vai sair daqui. É só a parede com tijolos. Se nós não tivermos construindo isso aqui, conforme a vontade de Deus, é só pedras e tijolos. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Estamos perdendo todo o nosso tempo. Se qualquer coisa que nós fizermos relacionado com a igreja for para agradar um parente meu, for para agradar uma coisa minha, para ter aquilo que eu quero, para mim, a glória de Deus não está aqui. Isso é muito sério. É sério mesmo, é muito importante. Tudo que fazemos aqui é para a glória do Senhor, é para o seu santo nome. E tudo que nós vivemos na nossa vida, cada passo que nós damos, tem que ser dado de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser de acordo com aquilo que Deus determinou e que Deus quer, porque senão a glória de Deus não está aqui. Não adianta ter placa batista aí, não adianta falar que foi o pastor Steve Montgomery, veio lá dos Estados Unidos para iniciar o trabalho aqui. Não adianta nada. Então, quer que façamos, primeiro lugar, como nós falamos no começo aqui, conhecimento. Saber o que é a vontade de Deus. Primeira coisa, buscar esse conhecimento. Saber, estou agindo assim, é isso que Deus quer? Será que não? Estou agindo dessa forma. Pensei em fazer isso. É o que Deus quer? Aqui está a resposta. Pode ter certeza que está aqui. Se você fez e não era, nós estamos tirando a glória de Deus daqui de dentro. E nós estamos aqui sozinhos falando um com o outro. Não serve de nada. Né? Cristo falou, onde tiver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele falou. Mas estão reunindo em nome dele, ele falou também em João 8 que aqueles... João, acho que é 8:23, né? Se permanecerdes, pois, nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecer nas minhas palavras, vocês são meu discípulo. Saiu fora da minha palavra, não é mais. Tenhamos cuidado com isso. Vamos usar a história do povo de Israel para nós não cairmos nos mesmos erros. Muito bem, mas Deus prometeu a glória para aquele segundo templo, mais humilde, mais precário, e essa glória sim apareceu por lá. Ah, mas não tinha ouro, nem marfim, nem não sei o que e tal. Não tinha materiais de luxo, mas dentro daquele templo teve uma coisa muito gloriosa. Lucas, vamos lá no Evangelho de Lucas, vamos para o Novo Testamento agora. Capítulo 2. E um homem humilde, um homem já velho, tá? Um homem de Israel, já velho, próximo da sua morte, humilde, ele viu essa glória. Capítulo 2 de Lucas, versículos 29 a 32. Simeão, um senhor já velho, de idade. O Espírito Santo levou ele até o templo para mostrar a glória que ali estava. Vamos lá. Agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e Maria se maravilhavam das coisas que deles se dizia. Muito bem, até aqui já está bom, né? Então, o que Simeão viu lá dentro que ele ficou maravilhado?
ele viu nosso Senhor Jesus Cristo sendo oferecido ao templo ali quando era ainda um bebezinho. Os sacerdotes, os maiorais, os ricos, os príncipes de Israel não perceberam. Mas um senhor humilde, Simeão, perto da morte, pelo Espírito Santo foi avisado. Vai lá, você vai ver a tua salvação antes de você morrer. E ele fala, agora eu posso ir em paz, agora eu posso morrer tranquilo, que os meus olhos já viram a salvação. E a glória do templo, a maior glória que esse segundo templo teve, foi a presença de Deus ali dentro. Foi a presença de Cristo, o próprio Deus, não foi só a glória. Porque Deus colocava a sua glória no templo, mas ele estava lá no céu. Agora Deus desceu do céu e andou e pisou dentro daquele templo e falou dentro daquele templo. Não foi bonito igual o anterior, mas ali Deus andou por ele. Deus realizou milagres dentro daquele templo e Deus pregou, o próprio Deus falou dentro daquele templo. Então a glória do segundo sim foi maior do que a primeira, porque a glória que entrou naquele templo foi o próprio Deus revestido de homem que passeou por ali. Mas, como da primeira vez, eles não conheceram de quem se tratava. Eles não sabiam que aquele que andava ali era o nosso Senhor Jesus Cristo. Se soubessem, tinha colocado ele no trono, é claro. Senta aqui, você que é o dono de tudo isso aqui. Você que manda, vem cá. Pelo contrário, não queremos que esse reine sobre nós. Não aceitamos o conselho desse aí, é publicano, é pecador, tem demônio, tem pecado. Mais uma vez, a glória de Deus foi retirada do templo. Por falta do quê? Conhecimento. Os fariseus, saduceus, estudiosos, assíduos da Bíblia ali do Velho Testamento ali, que eles tinham na mão, não conseguiram enxergar Cristo naquelas profecias. Não conseguiram ver que Cristo era o cumprimento de tudo aquilo ali. E a glória foi tirada mais uma vez. E mais uma vez o templo foi derrubado. Muito bem, voltando lá, Ageu, vamos terminar no tempo, por favor, né? Vamos ler versículos... Eu me empolgo, daí eu vou lendo, vou falando até demais. Versículos 10 a 19, vamos lá. Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é essa nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que o Senhor fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Então, Ageu começa fazendo duas perguntas. Ele pergunta assim, ó: se você pegar a sua roupa ali, ó, a roupa da veste do sacerdote, enrolar aquela carne que é santa, aquela carne que era dada em oferta, tá? Em ofertas pacíficas, em ofertas, né, ao templo, era considerada ali na lei uma carne santa. Então, se você enrolar a sua roupa numa carne santa, levar lá, aí você tira e entrega a carne.
Aí aquela roupa é santa, aí se você relar ela em outros alimentos, vai santificar? Eles falaram, não, santa é a carne. Você tocou nela, não vai ficar santo o que toca nela, mas o que come ela. Aí depois ele pergunta, né? Qual que é a segunda pergunta aqui? Ele fala, qual que é? Se alguém que se tinha tornado impuro para os judeus, você tocar a mão num cadáver, seja de animal, seja de homem, você ficava impuro. Aí você tinha que realizar uns banhos lá, alguns rituais para ficar puro de novo. Essa era a cultura deles, tá? E era o que Deus mandava também. Então, aquele que estava impuro, ele tocar em alguma coisa dessa vai ficar imundo? Se ele tocar na carne santa, ela vai ficar imunda? Vai. A carne é santa, mas se o sacerdote tocou numa pessoa morta, num cadáver, e tocou na carne santa, ela já deixa de ser santa, ela está imunda. Ela não presta mais, pode jogar fora. Não presta nem para outra pessoa comer, já era. Mortificou aquilo ali. O que Deus está querendo dizer para eles? Vocês vêm fazer o trabalho, mas vocês estão imundos. É isso que Deus está querendo dizer. Vocês tinham que se santificar primeiro, igual a carne oferecida, que era o bezerro ali, o primogênito dos seus animais. Você vai lá, oferece ao Senhor, aquilo é santo. Então vocês estão imundos e quer construir o templo do Senhor? Está falando de pedra. Não construam porque não adianta nada. Está imundo isso aqui. Deus não quer isso. Vejam que o trabalho para o Senhor não é qualquer um que pode fazer. Não é qualquer um que pode realizar. Mas aquele que Deus determinou para fazer. Não é assim. Ah, chegou um visitante, põe ele para pregar aqui. Pode, pastor? Por que não? Porque tem que ser alguém que foi oferecido ao Senhor, alguém que professou a sua fé em Cristo, alguém que desceu a água do batismo, alguém que está vivendo uma vida que a igreja está vendo que pelo menos está seguindo o trilho ali, né? Perfeito ninguém é, mas que não está dando escândalo para o mundo, aí esse está apto, né? Apesar dos pesares, né? Cada um sabe aí da sua postura, mas se a gente aceita qualquer um vir aqui, estamos oferecendo coisa imunda. Primeiro tem que se limpar. E o povo lá estava imundo. O povo ainda estava com os olhos nas coisas que era bom para eles. Estavam pensando ainda no seu prazer, na sua própria alegria. Estava pensando nas casas deles e não na casa do Senhor. E ia lá construir, Deus está falando para eles, não é isso que eu quero. Santifica-se primeiro, para depois você vir oferecer algo ao Senhor. E esse é o ensinamento aqui. A gente pode trazer para o nosso dia? Isso aqui é para o povo judeu. Pode trazer para a igreja? Pode. Santifica-se primeiro. Limpa. Se limpa. É o que é? Tomar um bom banho? Shampoo Dove? Não. É espiritual. É olhar para dentro de você. Me arrependo. Eu sei que estou fazendo errado. Isso aqui está errado. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar esse caminho aqui. Não é o que o Senhor deseja. Eu li na palavra do Senhor que o meu comportamento está errado. Eu preciso mudar. Se limpa primeiro. Se arrepende. Reconhece. O maior problema é reconhecer. É olhar para dentro de si. Reconhece, muda. E aí sim você vem oferecer alguma coisa para o Senhor. Aí sim vai ser agradável. Porque do contrário, ele fala aqui, versículo 15. Agora aplicai o vosso coração a isto desde esse dia em diante. E o que ele fala? Foram lá no celeiro buscar 50 medidas, tinha 30. Foi lá na uva, lá, achou que ia ter 40 litros de vinho, tinha 10. Foi lá buscar trigo, achou que ia estar um monte, tinha um pouquinho. Acharam que ia ter tanta coisa e não tinha nada. Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que o trabalho de vocês não está rendendo? Por que vocês trabalham, sua, cansa e não vai para frente a obra? Por quê? Porque é o imundo que está oferecendo. Deus não vai abençoar. Não vai pôr a mão em cima daquilo ali e não vai fazer crescer. Não adianta. O esforço do homem não é nada. O esforço do homem para as coisas de Deus é um esforço nulo. Se não tiver limpo, se não tiver santificado, se não tiver de acordo com a vontade de Deus, nem ofereça, porque não vale a pena. Esse é o ensinamento aqui. Mas
No versículo 19 ele fala: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Dei a minha repreensão, dei a minha exortação para vocês, vocês entenderam, ficou bem esclarecido? Aplica, porque a partir de hoje eu vou abençoar vocês. A partir de hoje vai ter semente, a videira vai dar lá a uva, a figueira vai dar o figo, a romeira, cada um, a árvore vai produzir, o campo vai prosperar, vocês vão crescer. Primeiro se limpa. Segundo, tenha o conhecimento do que Deus quer. Terceiro, vai trabalhar na obra do Senhor, que eu vou abençoar vocês. Aí o trabalho de vocês não vai ser cansativo e sem resultado. Vai ser um trabalho prazeroso e com muitos resultados. Um trabalho abençoado. E é isso que Deus prometeu para eles aqui. E para encerrar, passou um pouquinho, mas a gente vai acabar já. Versículos 20 até o 23. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e o que anda montado neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus fala o quê? Agora Deus fala com o príncipe, Zorobabel, era o governador que estava governando ali nessa época, príncipe de Judá. Deus fala de novo: farei tremer os céus e a terra. Mas aqui ele está falando que ele vai agitar as nações, e que o trono dos reinos, do mundo, ele iria destruir a força, destruiria o carro e os cavaleiros que neles assentam, os exércitos do mundo todos seriam derrubados. Isso aqui, literalmente, no povo de Israel, ainda não se cumpriu. Aqui é uma profecia para o futuro. Deus diz para Zorobabel o quê? Por que Zorobabel? Ele era da linhagem de Judá. Ele tinha o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um herdeiro legítimo do trono. E Deus está dizendo para ele que o quê? Que é da linhagem dele sairia um rei. E aquele rei ia reinar para sempre. Essa é a promessa. E naquele templo, Deus reinaria para sempre ali. E da linhagem de Zorobabel sairia um que destruiria os fortes, os poderosos, os seus exércitos, que derrubaria o trono das nações, reis, presidentes, príncipes poderosos, todos esses cairiam. Versículo 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Anel de selar era um anel que tinha um símbolo que você marcava. O rei tinha aquele anel. Quando ele autorizava alguma coisa, ele marcava ali. Era a assinatura do rei. Era poder, era autoridade. E Deus fala que ele seria como um anel de selar. Ele seria poder e autoridade. Por quê? Porque dele viria o poder e autoridade máxima. E assim nós vamos encerrar. Tinha mais para falar, mas não vamos ficar tomando tempo não. Vamos encerrar. E o estudo de hoje, encerrando o livro de Ageu, a mensagem principal é essa: reconstruir o templo, mas a glória daquele templo não era nada comparada ao anterior. Deus mostrou para eles que eles precisavam ter obediência, que eles precisavam se purificar, se arrepender dos seus pecados e trabalhar com amor e com alegria, fazer as coisas do jeito que Deus queria, que depois disso sim eles seriam abençoados. Seriam abençoados, e Deus prometia que a glória do templo estaria de volta, que tinha sido arrancado lá antes do cativeiro, voltaria para dentro daquele templo. E a glória voltou, mas eles não reconheceram, por isso o templo foi derrubado novamente. E Deus disse para Zorobabel, o rei que estava ali: olha, de você vai surgir aquele que vai reinar de verdade.
aquele que vai destruir as nações, os seus exércitos e que vai ser o rei de verdade. Então a lição do livro de Ageu é essa para o povo de Israel. E para nós hoje, podemos tirar inúmeras lições, mas a principal que fica é: devemos trabalhar na obra do Senhor? Sim, com toda certeza. Deus chama cada um de nós para ser um pedreiro na sua construção, tá? Pedras espirituais, pregar o evangelho, levar a palavra. Qualquer um pode fazer isso? Não. Tem que ser aquele que está santificado, aquele que está arrependido, aquele que está levando a vida com Deus. Aquele que está levando a vida com Deus pode fazer de qualquer jeito? Não. Tem que fazer de acordo com a vontade do Senhor. Então ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter entendimento. E se não fizermos conforme a palavra do Senhor, como diz no capítulo 1, versículo 6 de Ageu, é igual o trabalhador que trabalha, recebe o seu salário num saco furado. Todo o trabalho nosso vai ser inútil. Vamos trabalhar, nos cansar, nos esforçar à toa. Deus não vai abençoar. E essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. O pastor tem a palavra.